além das pessoas que têm dores e que não é normal viver com dor, porque tem muita gente que fala: "Ah, mas eu tenho isso faz tempo, já acostumei". Não é normal viver com dor, a Não gente é não normal. precisa passar por isso, é o corpo dando sinais. Então, nesses casos, não tem nem o que falar, precisa buscar ajuda, precisa ver formas de voltar a equilibrar e ajustar essas questões no corpo. Mas eu queria trabalhar agora, Camila, fazer uma pergunta em relação ao preventivo. Porque hoje eu tenho falado para Uhum. todos os meus amigos, familiares, as pessoas mais próximas sabem de você, sabem da osteopatia. E eu falo, mesmo que você não tenha dor, vai lá ter um diagnóstico, vai lá alinhar, vê se precisa, porque se não precisar, ela vai falar, não, tá ótimo, de repente faz esse alongamento, cuida com isso e siga. Ou não, ela vai Uhum. conseguir prevenir para não chegar numa crise, algo horrível que foi, por exemplo, aquilo que eu tive. Como que a gente pode identificar isso? É algo que realmente é para todo mundo? Qual é a sua visão sobre isso? Bem legal tua pergunta. O que que eu percebo, né? Ano que vem eu faço 20 anos de profissão. Então, num começo, a gente tem uma determinada visão sobre os pacientes, sobre as patologias, e depois que você tem quase 20 anos de trabalho, você já consegue ter um olhar longitudinal, né? Então, o que que eu observo? Que o nosso corpo ele tem uma grande capacidade de adaptação e autocura. Porém, depois que as pessoas começam um processo de envelhecimento, né, que vem para todos, independente se a pessoa é saudável ou não é saudável, o corpo ele tem um processo de desgaste. A gente perde água, né? A gente perde colágeno. Então, eu percebo assim que depois dos 35, se aproximando aos 40 anos, fica mais comum essas lesões, né? As lesões por as pessoas acham que por movimento repetitivo ou enfim as dores, a incidência dessas, até os planos de saúde têm isso, né? A partir dos Uhum. 40 anos isso aumenta. Então, isso é uma coisa para a gente ficar mais ligado. E qual que é o sinal? O sinal é assim, por exemplo, eu tenho uma dorzinha no quadril, mas ela só aparece de vez em quando. Mas esse de vez em quando, você começa a perceber qual que é a frequência. É uma vez por mês? A cada 15 dias? É uma vez por semana? Esse ano ela apareceu várias vezes, então a pessoa acha, porque com 20 e poucos anos a gente tem uma dorzinha e melhora sozinho, né? Só que com Verdade. 40 a gente nota que às vezes a dor não está indo embora sozinha. E é legal avaliar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum, as artroses de quadril, né? Que é o encaixe lá do fêmur na bacia, tá? Isso é muito comum, especialmente mais em mulheres. Ela começa bobinha, ela começa com uma dorzinha muscular, às vezes uma dor na virilha, e ela tem um grande componente muscular por trás. Então, se você detecta antes, você passa por uma boa avaliação, a pessoa vai te dizer, ó, esse músculo aqui você precisa sempre soltar, ganhar mobilidade. E esse aqui você tem que Uhum. reforçar. Então a pessoa faz o trabalho preventivo lá atrás, né? E adia uma prótese de quadril, né? Uma dor, uma incapacidade. Então o negócio é assim, é não deixar para depois. Um É. osteopata é um profissional que ele tem uma espécie de a metodologia de avaliação e tratamento são próprias, não é igual do ortopedista, né? Uhum. Não desmerecendo os ortopedistas, né? Acho que a gente trabalha em conjunto, não é isso? Mas o olhar é diferente, né? A gente tem um olhar um pouco mais funcional das lesões, das coisas, e já uma metodologia de tratamento que não é invasiva também. Uhum. Então, eu acho que as duas coisas se complementam. Então, uma boa avaliação é bacana. Um ombro que, por exemplo, um braço eu estico todo, mas o outro eu só levanto até aqui. O joelho, eu só consigo me abaixar com o joelho direito, o esquerdo não dobra bem. Ou atrás, quando eu vou fazer um alongamento, puxar meu pé, só vai uma perna, a outra não vai. Sabe essas coisinhas assim? Sinais. Que são fáceis de perceber, né? Ou, por exemplo, Uhum. assim, outra coisa, o pessoal está dirigindo, quando eu vou estacionar o carro, que eu tenho que olhar para cá, não vai o meu pescoço, só para o outro lado. Eu escuto muito isso aqui, Uhum. né? Os carros que são em embreagem.
Quando eu vou dirigir, não posso, tem que trocar, tem que ter um carro automático, porque meu joelho não dá mais. Essas Sim, pequenas coisinhas, sabe? A gente não pode achar que isso, é assim mesmo, como você falou, né? É assim mesmo e deixar. uhum, Porque sempre tem uma coisinha que a gente pode trabalhar, né? E eu gosto muito, muito de fazer com que o paciente seja participativo, que ele sim, deixe de ser paciente, né? E ele seja ativo na recuperação dele, que a gente divide o trabalho, né? Quando ele vier aqui no consultório, eu avalio e dou várias ferramentas, mas a gente tem que fazer um trabalho casado. E isso é legal, porque até para o terapeuta fica mais equilibrado, né? A sim. gente não fica com a responsabilidade só para a gente. E fica algo realmente uma mudança de postura, uma Uhum, mudança na forma como cuida da própria saúde, e não tem como, é o que a gente precisa cuidar mais, porque muitas pessoas falam: "Ah, mas eu não tenho tempo, estou numa fase de trabalho muito", mas se você não tiver tempo, uma hora a conta vem e vai ser pior. a Vai conta ser num vem. hospital, vai Exato. ser de uma forma e vai te obrigar a parar. Então é preferível trabalhar dessa maneira preventiva. E uma das coisas que a gente conversou, acho que se não foi no primeiro ou no segundo, na sessão, foi essa questão. O meu trabalho também é muito com esse viés. Então o trabalho preventivo, ele faz com que as relações não precisem chegar num rompimento, ou se chegar, que seja de uma forma tranquila. Então quanto mais nós Uhum. investimos de uma maneira construtiva, melhor será para frente. E a saúde é transversal, é para todo mundo.